Prezados irmãos, vamos iniciar nossa reunião desta noite no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, na cidade de Santo André. Agradecendo a Deus, nosso Pai, por esses momentos em companhia dos bons espíritos, rogando a proteção do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, a sua equipe, envolvendo também o nosso irmão José Roberto de Oliveira, encarregado da mensagem desta noite, a inspiração, a proteção. Abençoa, Senhor, cada um de nós aqui presentes, a nossa reunião, e que a paz sempre esteja em nossos corações. Que assim seja. A lição da noite de hoje. Nós continuamos aí com as lições do livro Fonte Viva, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição da noite de hoje é a lição de número 174, cujo título é Mãos Estendidas. Todas as lições começam sempre com um versículo tirado do Evangelho e depois Emmanuel faz uma dissertação sobre esse versículo, ou seja, nos explicando o versículo e trazendo informações bastante importantes para a gente, não é? Eu não sei como é que ele consegue tirar tanta informação de apenas um versículo, né? É uma frase, né? No nosso caso, ela é uma frase que vem do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 5. Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Bom, era um jovem muito pobre e negro, que ele morava no interior e decidiu vir para a capital em busca de trabalho para o sustento da sua família. A mãe viúva, já idosa, doente, e mais 4 irmãos. Foi difícil para ele poder conseguir o valor necessário para ele fazer essa viagem até a capital. E aí, ele foi para a capital. Mas voltemos à nossa lição, né? O que essa lição, o que esse versículo, né? Da onde ele foi tirado? É sempre bom a gente conhecer o contexto da onde saiu o versículo. Esse versículo saiu de uma passagem em que Jesus estava na sinagoga. E o rabino estava passando uma reprimenda em Jesus porque ele não respeitava o sábado. O sábado é sagrado para os judeus na sua religião. Porque Jesus fazia curas, Jesus fazia pregações, não é? No sábado. E isso não era permitido, não é? E aí Jesus, para relativizar essa questão do dogma do sábado que os judeus tinham, e vendo que naquela assembleia existia uma pessoa que tinha um defeito em uma das mãos. A mão dele era ressequida. Ele não podia fazer nada. Era a mão direita. Ele não podia fazer nada com aquela mão. Ele era impedido de trabalhar. E uma outra coisa também que é importante a gente lembrar, não é? As pessoas que tinham defeitos físicos eram consideradas como um castigo de Deus sobre elas.
Então elas deveriam ser muito devedoras, então elas tinham aquele castigo. E elas eram refugadas pela sociedade, não é? E aí Jesus aproveita e pede que esse aleijado, né, se levante e venha até o meio da sinagoga. E Jesus faz uma indagação para os presentes. Quem, num sábado, tendo uma ovelha caído numa vala, não vai lá e a retira? É lícito ao sábado nós fazermos o bem? Um homem não vale mais do que uma ovelha? Aí Jesus, que já tinha chamado o aleijado, pede que ele estenda as mãos, que é o título da nossa lição. Ele estende as mãos e Jesus cura aquela mão. A mão volta a ser normal. Ele fica com as duas mãos sãs, não é? Ninguém respondeu nada para ele, né, quando ele fez aquela pergunta. Por isso é que ele fez um milagre, não é? Agora vamos dar alguns detalhes a mais, né, sobre esse fato. Foi uma cura que ele realizou. Foi um milagre exatamente num dia que era proibido fazer esse tipo de coisa. Mas, porém, a mão do paralítico foi restabelecida. E ele retornou à possibilidade de trabalhar. Ou seja, foi aberto um leque de oportunidades para ele. Ou seja, ele perdeu aquela repulsa que a sociedade tinha por ele, porque ele já não era mais um defeituoso, e ele podia trabalhar. Jogou um ânimo muito forte naquele paralítico. E os fariseus que estavam ali, presentes naquela sinagoga, eles eram homens da lei. Eles eram os representantes espirituais do povo, daquele povo. E eles não estavam preocupados em fazer o bem. Qual era a preocupação que eles tinham? Era a preocupação com o dogma do sábado, que é uma coisa bem menor. E outra, eles estavam ali para acusar Jesus. Eles queriam pegar algum detalhe de alguma coisa que Jesus fizesse para condená-lo, e como nós vimos, né, no epílogo, né, levá-lo à crucificação. Então eles não estavam cumprindo o papel deles, que seria ali no caso fazer o bem. E Jesus, contrariamente, executou um milagre, praticando o bem, fazendo um bem a um semelhante. Ou seja, ele estava ali cumprindo uma vontade de Deus. A mão foi restituída para o trabalho. E aí ele podia buscar com seu esforço vencer na vida conquistas materiais e conquistas espirituais. E Jesus pede, né, que ele venha ao centro da sinagoga. Isso é um gesto que ele faz para que todos vissem, para que todos fossem testemunhas daquele milagre. Para mostrar para todos eles que Jesus tinha poder, que ele tinha que ser respeitado, que ele era realmente o Filho de Deus. E ele estava ali num ambiente hostil, né? Todos ali estavam contra Jesus, né? Os assistentes, os fariseus, o rabino que estava ali dirigindo a sessão. E mesmo assim, num ambiente hostil, Jesus pratica o bem. Quantas vezes, né, nós estamos num ambiente hostil e ficamos paralisados e deixamos de praticar o bem.
Esse ambiente hostil pode ser na nossa família. Podemos ter uma desavença com algum parente. Ou no nosso local de trabalho, onde a gente deveria ser caridoso, deveria ser bondoso e fazer a vontade de Deus, que foi o que Jesus realmente fez. E é válido pedir? Quantas vezes será que aquele aleijado tinha ido até o templo em busca de uma ajuda, rogando ao alto que lhe fosse tirado aquele defeito, para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse progredir? E a gente pede, é lícito pedir, mas a gente tem que saber exatamente o que pedir, como pedir, e quando receber, aceitar, não blasfemar, entender aquilo que nós recebemos, que é uma bênção para todos nós. A todo aquele que tem merecimento e é persistente no esforço de buscar aquilo que pede, é concedida a graça. Foi a questão do paralítico. Jesus só conseguiu fazer aquele milagre com o aleijado porque ele já tinha cumprido a sua expiação. Claro, Jesus sabia, Jesus antevia, via ele em nu e sabia da história daquele aleijado. Então nós também só podemos receber aquilo que nos é devido, de acordo com o nosso merecimento, com o nosso esforço. E como nós estamos pedindo. E se nós já estamos prontos para receber aquilo que fomos pedir. Daí vem a máxima, né? Que é muito comum. Faça a tua parte e eu te ajudarei. Bata e a porta vos abrirá. Ajuda-te que o céu te ajudará. Mas às vezes nós abusamos do pedido, né? É como se aquele aleijado tivesse pedido que curasse a mão, mas que também ele tivesse uma conta, recebesse ouro, prata também naquela sua mão, e que alguém o ajudasse com a prata, com o ouro. Ou seja, nós pedimos um bônus a mais do que aquilo que é o mais importante, que nós precisamos. E aí depois reclamamos, né? Ah, eu não recebi aquilo que eu precisava. Mas eu pedi direito? Eu pedi o que realmente eu precisava? Ou eu exagerei com os bônus a mais que eu pedi? E que eu não tinha merecimento para aquilo. O direito de pedir é válido, de acordo com o nosso merecimento. Como deve ser a ajuda? É bom não dar o colo para ninguém. É bom dar o ombro. Porque no ombro a pessoa está apoiada, mas está caminhando com as próprias pernas. Breve, ela estará liberta para começar a andar sozinha. E quando ela começa a andar sozinha, ela alça seus próprios voos. Esse é o objetivo da ajuda. Muitas vezes nós caímos nesse erro, né? Principalmente com os nossos filhos, né? Nós não damos o ombro para ele, né? Nós queremos pegar no colo e carregar. Não. Cometemos um erro. Temos que dar o ombro, ou seja, dar o apoio, mas que ele continue caminhando
com os seus próprios pés. Que ele exercite os esforços necessários para ganhar a graça. E devemos entender que os obstáculos que ocorrem na nossa vida são necessários. São necessários para a nossa transformação. Porque se eu não for sacudido, se eu não for balançado, eu não saio da minha zona de conforto. Eu fico parado. E o nosso objetivo aqui é progredir, é crescer, não é? É buscar realmente aquilo a que nós nos comprometemos quando fizermos o nosso plano reencarnatório, daquilo que seria a nossa missão, daquilo que seria o nosso objetivo quando aqui encarnássemos. E o mundo é muito severo com a gente, né? E tem sempre as suas armadilhas, né? Estamos num mundo de provas e expiações. Então a materialidade do mundo nos afasta do caminho espiritual. O dinheiro, o poder, a sensualidade e os vícios nos arrastam para fora, ou fora dessa caminhada que seria a caminhada correta. Devido a isso, nós geramos dificuldades, que são os obstáculos. E nós caímos num labirinto de dúvidas, de incertezas, de dificuldades. E nem tudo que pedimos é atendido. Porque às vezes nós não estamos prontos para receber aquilo. Nós precisamos bater um pouco mais a cabeça para entender que nós não chegamos no ponto de receber aquilo que estamos recebendo. Por isso que eu falei, tudo aquilo que nós recebemos, nós devemos dar graças. É a história do remédio amargo que nós damos para os nossos filhos. É ruim, mas vai curá-los. Todos eles querem doces, né? Está chegando a Páscoa agora, né? Vai querer doce. Mas às vezes precisa o remédio amargo. Precisa a injeção que dói para curar. Se nós que somos humanos agimos dessa forma, imagine em Deus, né? Que é esse Pai maior. O que Ele faria de mal para os seus filhos? É um bem que Ele está produzindo, que Ele está gerando. E aí nós vamos lembrar, né, nessa questão de se você está pronto já para receber aquilo que você pede. Nós vamos lá para Mateus, capítulo 5, versículo 24. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois, vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, quando nós vamos ao templo para pedir, nós já fizemos tudo isso, nós já perdoamos, nós já confraternizamos com aqueles que nós tivemos alguma divergência. Se nós ainda não fizermos, nós não estamos prontos para receber aquilo que nós estamos pedindo. Que às vezes não é o melhor para aquele instante. É o que a gente quer, mas não é o que a gente precisa. Então é importante saber pedir. E nessa questão de saber pedir, nós vamos lembrar de Salomão. Sábio Salomão. Né? Salomão soube pedir. E Deus o atendeu. Nós vamos ver lá em Reis, capítulo 3, versículos de 9 até 12. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo?
Isso é o pedido que Salomão faz a Deus. Ele pede discernimento. Ele pede para identificar exatamente o bem e separar o que é o mal. Com o objetivo de ajudar o povo. Um pedido mais do que justo. E Jesus o atende. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, ou seja, prolongasse a vida dele, nem pediste para ti riquezas, não pediu nem ouro, nem prata, nem pediste vida a teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Aí é Deus falando para ele que o pedido tinha sido aceito. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Ou seja, o pedido dele foi justo e foi aceito, porque ele não pediu riquezas. Da mesma forma que o aleijado, a mão dele foi restituída, mas Deus colocou algum ouro, colocou algum dízimo, colocou algum dinheiro em sua mão? Não. Só deu a oportunidade de ele trabalhar, para que com seu esforço ele conseguisse essas vitórias materiais e, consequentemente, no futuro, as vitórias espirituais. Será que nós estamos pedindo da maneira certa? É uma pergunta, né, que nós temos que fazer, né? E também é importante a gente saber receber. Saber receber é importante, pois muitas vezes o que se apresenta como uma dificuldade é uma bênção. E sejamos gratos pelo que recebemos. É o remédio amargo, né? Aquilo que nos é dado é para o nosso aprimoramento e desenvolvimento. Vamos transformar nossas dificuldades em oportunidades de aprendizado e vamos saber receber, mantendo nossa mente ocupada nos trabalhos necessários para a nossa redenção perante a criação. Põe a nossa historinha lá, hein? Começamos a história, paramos no meio, né? Não demos sequência, né? Bom, ele chegou na cidade, depois de todo aquele esforço, com as suas roupas simples e humildes, na busca de trabalho. Foi desprezado, foi ignorado, devido à sua condição. Após muitos nãos, sem obter trabalho e com dinheiro acabando, já estava em desespero, né? Resolveu entrar no templo e pedir ajuda. Quantas vezes, né, nós chegamos numa situação como essa, né? É o tal fundo do poço, né? Estava sem conseguir aquilo que ele queria, estava sem dinheiro, foi pedir ajuda, né? Foi pedir ajuda. E ele não estava procurando emprego, né? Isso que é importante. Ele estava procurando trabalho. É diferente você procurar emprego do que procurar trabalho, né? Trabalho você aceita aquilo que aparecer para você poder se sustentar. Emprego é o cara que quer o 13º, quer Bolsa Família, quer mais não sei o quê, quer mais aquilo. Não. Ele está procurando trabalho. Ele estava com as mangas arregaçadas
para pegar no batente, para pegar no difícil. Mas aí ele chora no centro, no templo em que ele foi. Ele começa a chorar. Mas chorar por dentro. É aquela dor profunda, né? E aí ele ouve uma voz que lhe diz: estenda as mãos. E ele percebeu o sentido daquilo, que era uma voz de ajuda. E ele estende as mãos. E sem querer ele esbarra naquele companheiro que estava sentado no banco da frente. A pessoa olha para trás, vê ele naquele estado choroso e contrido. E pede para que saiam do templo. Aquela pessoa quer consolá-lo, quer ajudá-lo. Eles conversam. Coincidentemente, aquela pessoa estava precisando de um trabalhador. Ele consegue o seu intento. Deus escreve por linhas tortas. Ele foi pedir. O pedido dele era justo? Sim. Ele estava escolhendo alguma coisa? Não. Ele queria alguma coisa para a sua sobrevivência, para ajudar a sua família. E o pedido dele foi atendido. Aquele esbarrão foi alguma coisa de imprudência dele ou de distração? Não. Deus ouviu o seu pedido, e como o pedido era justo e ele tinha merecimento, Deus falou através daquela pessoa. Aquela pessoa não deu dinheiro para ele. Olha, eu vou te dar um dinheiro para você poder voltar para a sua cidade, ou para você poder começar a sua vida. Não. Deu trabalho. Que é o que ele estava procurando. Ele não estava procurando emprego, estava procurando um trabalho. Para que com seus braços ele pudesse realmente realizar aquilo a que ele se propunha. Ele soube buscar, ele tinha um objetivo justo. Ele enfrentou todas as dificuldades raciais, econômicas, de opressão. Não se revoltou quando ele não encontrou aquilo que ele havia buscado. Mas foi buscar ajuda, foi bater na porta de Deus. E pediu como Salomão, né? Fez um pedido justo. E por merecimento foi realmente atendido. Então a gente poderia falar algumas coisas sobre a lição da noite. Todo esforço é recompensado. Se pedir de maneira justa e com mérito, nós alcançaremos os nossos objetivos. Saber receber, agradecer. Recebemos o que precisamos. Ele precisava de um trabalho. E não o que queremos. E ter paciência de esperar. Ele esperou para ter o dinheiro para a passagem, fez a viagem, bateu de porta em porta, foi persistente. Que possamos ser como aquele jovem, que ao confiar em Deus, experimentou uma transformação extraordinária. Que possamos estender as nossas mãos aos outros,
Pois através da compaixão, a mesma compaixão que Jesus teve para com o paralítico, podemos curar feridas dos corações e sermos testemunha viva do poder transformador de pedir com justiça ao alto. Aquela pessoa que estava ali na sua frente teve compaixão e ajudou o próximo que estava com dificuldade. Não carregou ele no colo, mas deu um ombro, para que ele pudesse com as suas próprias pernas progredir e crescer. Que possamos ter essa reflexão em nossas vidas e que ela possa servir de ajuda nos nossos momentos de dificuldade. Que nós possamos saber pedir aquilo que precisamos e possamos agradecer aquilo que nós recebamos dos nossos pedidos. Era essa a nossa mensagem da noite. Vamos passar então a nossa prece final. Queremos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para entendermos um pouco mais do seu Evangelho. Agradecer pela nossa vida e por todas as benesses que dela recebemos. Agradecer pela proteção do alto, que evitou que o mal não nos alcançasse. Aproveitar para pedir que essa proteção do alto continue sobre todos nós, nossos familiares, amigos e eventuais inimigos. Pedimos proteção para esta casa que nos abriga, seus dirigentes, colaboradores, frequentadores e atendidos. Proteção pela nossa pátria, para que ela possa se tornar o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que assim seja, e graças a Deus.